よいよい、それならここで死ね。 Em uma sala cheia de talismãs, um jovem estudante do ensino médio acorda preso a uma cadeira ao lado de um homem de olhos vendados. Satoru Gojo pergunta ao Ji qual deles ele é neste momento. Mais tarde, o Ji se lembra de alguém chamado Fushiguro e expressa preocupação com seu senpai. No entanto, Gojo lembra ao Ji que sua execução secreta já foi agendada, portanto ele não é hora de se preocupar com mais ninguém. No dia anterior, o Ji ligou para o Hospital Tsubasa para ver se seu avô estava bem, mas o velho insistiu que o Ji fosse ao seu clube. Megumi Fushiguro é uma estudante da Jujutsu Tech, foi para os terrenos da Alta de Suizawa na noite anterior em busca de um objeto amaldiçoado. Quando ele não o faz, chama Satoru Gojo, que o informa que ele deve esperar até que o objeto seja encontrado antes de voltar para casa. O Ji passa por Megumi e uma escada percebe a energia amaldiçoada que emana de uma possível conexão com o objeto amaldiçoado. No entanto, o Ji sai correndo para o hospital para visitar seu avô antes que Megumi possa confrontá-lo. O Ji e seu avô discutem enquanto estão no hospital. Ele pede ao Ji que use seus dons para salvar os outros, não importa o que, para que ele possa morrer cercado de pessoas. Pouco tempo depois, o avô de Ji faleceu pacificamente. Megumi finalmente apanha o Ji e pede a ele que devolva o objeto amaldiçoado, mas ao marcar a caixa, o Ji percebe que seus amigos pegaram o objeto e vão desvendá-lo na escola hoje à noite. Na escola, os amigos de Ji são atacados por maldições atraídas pelo objeto especial da maldição. Megumi convoca seus cães divinos e com a ajuda de Ji, eles conseguem salvar seus amigos, mas infelizmente, outra maldição emerge do chão e apanha Megumi desprevenida. O Ji acaba comendo o maldito objeto, um dedo de Ryumen Sukuna, o rei das maldições. Apesar de o Ji derrotar facilmente a maldição com seu novo poder, Megumi está preocupada com o fato de que este é o pior cenário real. Ryumen Sukuna renasceu e só deseja matar toda a humanidade, mas surpreendentemente, o Ji consegue recuperar o controle de seu corpo enquanto Megumi se prepara para convocar um Shikagami e proclama que ele exercerá o maldito Ji. Antes de ser forçado a tomar uma decisão, chega o sensei Sadaru Gojo da Megumi. Gojo testa o controle de Ji pedindo-lhe que troque com Sukuna por 10 segundos. Apesar da maldição atacar primeiro, Gojo é facilmente capaz de escapar de todos os ataques de Sukuna com incrível velocidade. Surpreendentemente, o Ji é capaz de recuperar o controle de seu corpo sem esforço. Gojo decide derrubá-lo e diz a Megumi que se o Ji puder esperar como ele mesmo, ele terá um potencial real como um navio. Dentro da sala cheia de selos enquanto o Ji está preso à cadeira, Gojo explica que os anciãos do Jiu-Jitsu decidiram executá-lo. No entanto, Gojo foi capaz de defender o caso de Ji e teve sua sentença suspensa. O Ji tem potencial como um navio para o Sukuna. Portanto, ele pode ser usado para consumir a maldição se comer todos os 20 dedos. Após visitar seus amigos no hospital, o Ji se encontra com Gojo fora do hospital para discutir sua decisão. Uma viagem ao necrotério onde o Ji recolhe as cinzas de seu avô e engole o segundo dedo indicando sua firme determinação de se tornar um feiticeiro. Seguindo a decisão de o Ji viaja com Gojo para as montanhas de Tóquio, ou reside na Escola Técnica de Jiu-Jitsu Metropolitano de Tóquio. O Ji é colocado à prova pelo diretor da academia e após várias tentativas, o Ji consegue passar no teste. Gojo leva o Ji e Megumi para a estação, pois eles irão buscar outro aluno do primeiro ano chamado Nobara. Nobara se apresenta com uma atitude de orgulho, incomodando Ji e Megumi. Gojo os leva para um prédio abandonado próximo a um cemitério onde uma maldição é assumida. Ela aprende que o Ji engole o dedo de Sukuna e fica enojada por ele. Gojo revela que este é um teste de campo para Nobara e o Ji. Gojo dá ao Ji uma ferramenta de maldição, uma faca chamada Demônio da Matança que foi imbuída de uma energia maldita. Ele também o restringe de usar o poder de Sukuna. Tarefa para a eliminação de todas as maldições, o Ji e Nobara dirigem-se juntos dentro do edifício. Eles começam a procurar juntos, mas Nobara ordena ao Ji que procure lá embaixo enquanto ela vai lá em cima. Enquanto ele fica confuso com a atitude dela, o Ji é subitamente emboscado de cima por um espírito amaldiçoado. Seus reflexos permitem que ele haja rapidamente e desfaça a maldição com sua ferramenta amaldiçoada. Dentro do edifício, Nobara exerce pequenas maldições com suas técnicas especiais de maldição, enquanto o Ji usa a faca para retirar suas maldições. Logo eles encontram um menino capturado por uma maldição poderosa que ameaça Nobara se render ou então ele matará o menino. Apesar da rendição, a maldição decide matar o garoto, mas o Ji entra pela parede traseira e corta o braço da maldição. O Ji segura o refém e a maldição tenta fugir. Antes de ir muito longe, Nobara usa sua técnica de boneca de palha no braço cortado. Com sua capacidade de ressonância, Nobara exerce a maldição perfurando o braço e sua boneca de palha com um prego. Algum tempo depois, o Ji e sua equipe estão encarregados de resgatar pessoas presas dentro da técnica de expansão de domínio de uma maldição de grau especial que surgiu recentemente. Uma mãe perturbada de um dos detentos pede a eles que salvem seu filho. Megumi convoca um de seus cães divinos para avisá-los caso alguma maldição se aproxime. O trio sai para encontrar qualquer ser humano preso em seu interior e eventualmente acontece com seus corpos mutilados. Entre eles, o Ji encontra o filho da mulher angustiada. Ele quer trazer este corpo de volta para fora, mas Megumi se recusa. De repente, Nobara é arrastado através do chão por uma maldição. Megumi diz que eles precisam correr, mas ambos são repentinamente confrontados pelo espírito da maldição de grau especial.
Ambos os meninos estão paralisados pelo medo, mas o Ji tenta agir primeiro, atacando-o com sua faca. Sua ação custa a mão de Uji e quebra a faca. O Ji força Megumi a ir salvar Nobara enquanto ele segura a maldição de grau especial. Ele tenta receber ajuda de Sukuna, mas ele se recusa. O Ji luta contra a classe especial e é incapaz de lutar contra ele porque não sabe como controlar a energia da maldição. Megumi mal consegue salvar Nobara e foge da cena enquanto dá um sinal ao Ji usando cães divinos. O Ji dá seu controle corporal a Sukuna, que mata a maldição de grau especial com sua técnica de expansão de domínio chamada Santuário Malévolo porque a maldição se recusa a cooperar com ele. Sukuna retira o dedo que havia gerado ventre amaldiçoado em primeiro lugar. Irritado por ter sido usado para o jogo do pirralho, Sukuna exige que o Ji retome o controle. Entretanto, depois de não ter ouvido nada de Uji, Sukuna deixa sair um sorriso anteriormente maligno. Enquanto esperava fora do centro de detenção, Megumi percebeu que o domínio inato do útero amaldiçoado tinha desaparecido. Ele acredita que tudo o que tem que fazer é esperar pelo Uji, mas Sukuna chega para dizer-lhe que isso não vai acontecer. Ele diz a Megumi que Uji ainda não pode voltar atrás e para impedi-lo de retomar o controle, Sukuna arranca o coração de Uji. Sukuna efetivamente faz Uji refém agora que trocar de volta significa a morte. Além disso, Sukuna come outro de seus dedos para fortalecer seu controle. Ele se prepara para matar Megumi e Sukuna admite que isso não é por nenhuma razão em particular. Megumi começa convocando Sukuna novo e envolvente a queima-roupa. Sukuna simplesmente brinca com ele até que Megumi solte Orochi e o levante no ar de nova construção repetidamente. Entretanto, Sukuna destrói a grande serpente e usa o espaço aberto para lançar Megumi ao redor usando poder e agilidade. Sem mesmo usar o Jujitsu, Sukuna sobrepujou Megumi forçando-o a liberar novos. O Ji retoma o controle de seu corpo enquanto ouve Megumi admitir que nunca se arrependeu de tê-lo salvo. Fora do tempo, o Ji sucumbe às suas feridas e diz a seus amigos para viverem uma longa vida. Mais tarde, Gojo descobre sobre a morte de Uji e fica irritado ao descobrir que os superiores enviam Uji intencionalmente em uma missão perigosa para se livrar dele. Por outro lado, Megumi e Nobara lamentam a morte de Uji. Os estudantes de Jiu-Jitsu do segundo ano Maki Zenon, Tobji no Maki e Panda chegaram para encontrá-los amuados. Os estudantes do segundo ano solicitam que Megumi e Nobara participem de um evento especial onde feiticeiros de Jiu-Jitsu competem entre si e acabam concordando porque precisam se fortalecer. Por outro lado, um feiticeiro de Jiu-Jitsu malvado chamado Subiru Bigido se encontra com maldições de grau especial em um café onde planejam se livrar da sátira de Gojo para dominar a humanidade e o próprio mundo. A ideia de estar morto dentro da mente cadavérica de Uji ainda existe dentro do domínio inato de Sukuna. Por favor, com ele mesmo, Sukuna senta-se no topo dos crânios das montanhas e diz ao pirralho para não olhar para ele sem permissão. Uji começa a lutar contra Sukuna, mas é rapidamente dominado. Ele quer fazer um acordo com Uji para consertar seu coração e pede duas condições. A primeira é que ele possa usar o corpo de Uji por 1 minuto depois de usar uma frase-chave e a segunda é que Uji esqueça esta conversa. Uji se recusa a emprestar seu corpo nunca mais, mas Sukuna promete não ferir ninguém dentro desse minuto. Uji não acredita que Sukuna irá manter sua parte do acordo. Sukuna explica que um pacote feito com Jiu-Jitsu não pode ser quebrado ou então Sukuna será punido. Uji teimosamente recusa Sukuna e o esmurra, exigindo ser trazido de volta à vida sem condições. Ambos concordam em lutar até a morte a fim de determinar quem consegue seu caminho e Sukuna instantaneamente pela cabeça do sexo de Uji. Assim como Shoko se prepara para dissecar seu corpo, Uji de repente volta à vida. Gojo está feliz em ver seu aluno vivo e com os 5 anos de vida. Ele pede a Shoko que deixe Uji como falecido nos relatórios para evitar que alguém faça um atentado contra sua vida novamente. Gojo planeja treinar Uji em particular e o terá pronto para o evento de boa vontade. Por outro lado, Ito explica a Kursus que a única maneira de derrotar Gojo é selando-o dentro de seu objeto especial de maldição chamado Reino da Prisão. Ao ouvir isto, um dos Kursus chamado Jiu-Jitsu se prepara para esta tarefa. Gojo dá lições especiais de treinamento ao Ji para que ele possa se preparar para o evento enquanto ele se prepara para uma reunião. Enquanto viaja, Gojo nota um distúrbio e sai do carro enquanto a maldição especial do Jiu-Jitsu o ataca. Gojo evita o ataque do espírito da maldição ao se chocar com a estrada, rachando o pavimento. Ele pergunta quem é esta maldição, mas o Gil responde criando uma cabeça de vulcão que explode Gojo com uma explosão de magma por trás. Gil acredita que a ação está feita, mas o feiticeiro mais forte o adverte para não o destruir enquanto ele limpa as cinzas e a lava de sua força de campo. Ele usa insetos em Ber para atacar o feiticeiro, mas Gojo os detém em seus rastros. Os insetos usam o som para explodir o que Gojo evita, mas o espírito maldito vulcânico age rapidamente para distrair o feiticeiro com mais 2 ataques de chama. Mais uma vez, Gil se considera o vencedor muito cedo quando na realidade os ataques não tiveram nenhum efeito. Gojo volta com o Ji enquanto Gil está enfurecido até o âmago. Ele acaba usando sua técnica de expansão de domínio chamada Caixão da Montanha de Ferro para aprisionar Gojo e o Ji dentro. Gojo ativa sua própria expansão de domínio chamada Vazio Ilimitado que imediatamente assume o domínio do Gil. Justamente quando Gojo está prestes a exercer o Gil, outra maldição chamada Nami aparece e escapa com o Gil. Ao chegar ao seu esconderijo, Jido explica que não é fácil derrotar Gojo, então eles lançarão um ataque combinado para prendê-lo. O líder do grupo chamado Marido concorda e afirma que eles devem ser astutos sobre isso como seriam os verdadeiros humanos.
Algum tempo depois, Megumi e Nobara conhecem os estudantes do terceiro ano chamados Maizen e Ai. Eles começam a zombar da morte de Uji, incomodando Megumi e Nobara. Em outro lugar, Satoru Gojo chega para se encontrar com o diretor Gakiganji. Durante o encontro, Gojo diz sem rodeios que superiores querem Uji morto, mas ele não permitirá que isso aconteça e logo a nova geração de feiticeiros do Jiu-Jitsu assumirá este instituto. Um mês depois, 3 cadáveres fortemente mutantes são encontrados no cinema de Kinmui Cinema. Marido se afasta do local, mas é notado por um jovem que é capaz de vê-lo. Uji e outro feiticeiro são encarregados de investigar este misterioso incidente. Na escola secundária Kira de Satoru, um jovem estudante chamado Junpei Yoshino está sendo intimidado por seus colegas. Algum tempo depois, Junpei faltou à escola para ver um filme no teatro. Infelizmente, para ele, seus valentões da escola também estão frequentando o filme. Os valentões no teatro são eventualmente mortos pelo espírito amaldiçoado Marido. Junpei segue Marido e o confronta em um beco, acreditando que não há como ele ser humano. Quando ele o alcança, Junpei pergunta a Marido se havia alguma maneira de ele poder fazer as coisas que faz. Por outro lado, Goju confiou o treinamento de Uji nesta missão a seu querido amigo Kento Nanami, o ex-Solarun e feiticeiro. No presente, Uji e Nanami continuam a seguir os resíduos até o telhado do edifício. Assim que saem à chuva, eles são saudados pelo que parece ser uma maldição. Outra aparece, então Nanami sugere que cada um assuma uma. Uji mostra os frutos de seu treinamento, pois é capaz de canalizar eficazmente a energia da maldição em seus punhos. Uji ataca como um pulmito usando este ataque. Nanami fica impressionado com esta técnica e admite que pode ver o que Goju vê em Uji. Nanami se prepara para acabar com eles, mas ele percebe que estas criaturas não são maldições. Ele as traz para Shoko, que confirma que são exumas que foram mutados por uma técnica amaldiçoada, da mesma forma que as vítimas do teatro foram. Enquanto isso, Marido leva Junpei ao seu esconderijo e o ensina sobre como as maldições se manifestam a partir dos medos coletivos dos humanos. Marido nasceu do ódio que a humanidade sente uns pelos outros. No dia seguinte, Nanami explica que ele foi capaz de rastrear o esconderijo de seus alvos. No entanto, ele quer que Uji siga uma pista sobre Junpei, a única testemunha do crime. Marido mostra a Junpei algumas de suas experiências. Usando sua técnica maldita, ele pode mudar as formas das pessoas. Ele decide mostrar a Junpei quão grande e pequeno ele pode fazer corpos humanos. Ele acredita que não há valor ou propósito para a vida, porque a vida é apenas um ciclo contínuo. Marido acredita que Junpei não precisa sufocar seu ódio porque os dois podem fazer o que quiserem. Após a partida de Junpei, ele é visto por um Jishi e Uji enquanto eles dirigem lentamente atrás dele. Ao mesmo tempo, Nanami entra na camada subterrânea de Marido, alegando que ele não tem prazer em matar humanos se eles forem mutantes e além de salvar. Marido está feliz em ver um feiticeiro mais fraco que Satoru Gojo, mas forte o suficiente para que suas experiências cheguem. Eles se envolvem na batalha, fazendo com que Nanami perceba as semelhanças de Marido com Satoru Gojo. Nanami é capaz de quebrar o braço de Marido com sua técnica, pegando o espírito amaldiçoado desprevenido. Por outro lado, Uji consegue levar Junpei a outro lugar para interrogá-lo. Marido decide entrar em uma conversa com Nanami, fazendo o feiticeiro perceber que ele deve estar conectado ao grande Gojo especial combatido. Nanami e Marido continuam a lutar no subsolo. Nanami consegue se defender dos humanos transfigurados. O feiticeiro rapidamente percebe que este confronto é pobre por sua técnica. Marido tira a guarda de seu adversário com uma explosão de velocidade e tenta remodelar a alma de Nanami. No entanto, Nanami consegue proteger sua alma instintivamente com sua energia amaldiçoada. Marido acredita em mais alguns golpes, pois um oponente deixará de ser humano. Nanami foge pelo túnel do esgoto para empatar até conseguir entrar em horas extras. Quando o relógio se aproxima das 6 horas, a energia amaldiçoada de Nanami começa a subir de repente, surpreendendo Marido. Nanami salta e atinge uma das paredes com uma técnica de proporção, colapso e técnica maldita expandida. Marido decide que é melhor evitar este ataque, mas Nanami subitamente corta sua perna e anuncia que está se retirando. Pouco depois da queda dos destroços da parede cai sobre a maldição, parecendo esmagá-lo. Enquanto isso, Junjun e Junpei ainda estão juntos do lado de fora de algumas escadas perto de um rio. Junjun decide ser direto e pergunta sobre o que aconteceu no cinema. Mas Junpei nega ter visto qualquer coisa e afirma que só tem sido capaz de ver maldições desde há pouco tempo. Viaja pesado no subsolo para encontrar Marido, impressionado com o estado em que Nanami deixou as coisas. Marido está feliz por ter aprendido muito mais sobre si mesmo na batalha. Mais tarde, Junjun faz amizade com Junpei e acaba jantando em sua casa. Entretanto, na noite seguinte, a mãe de Junpei encontra um dos dedos de Sukun sobre a mesa enquanto a maldição termina sua vida. Nanami e Junjun se preparam para dar um passo na Marido. Junpei retorna à escola depois de ter vestido as roupas pretas de sua mãe. Marido e Jujun observam de longe com o antigo lançando uma cortina sobre o local inteiro. Eles planejam alavancar Jujun para fazer um voto vinculativo com Sukun usando Junpei. Foram também eles que colocaram o Sukun do dedo na casa de Junpei. Na escola, Junpei ataca Shoda, e pouco antes de poder matá-lo, Jujun entra no Jamesiun e grita com seu amigo sobre o que está acontecendo. Junpei simplesmente diz ao feiticeiro Jujutsu para ficar fora disto. Jujun tenta argumentar com Junpei que perdeu sua calma.
Assim que Jujus começa a chegar a Junpei, Marido desce o olhar da escola para eles em interrupções. Marido coloca sua mão no ombro de Junpei enquanto imobiliza Juji. Ele sussurra no ouvido de Junpei que é tão tolo quanto aqueles que ele olha para baixo e é por isso que ele morrerá. Marido usa a transfiguração ociosa para mutilar Junpei e forçá-lo a lutar contra Juji. Desesperado, o navio implora, Sukun de sua ajuda apenas para que Junpei seja negado. Em seus momentos finais, Junpei pergunta por que seu corpo transfigurado cede e morre. Mais enfurecido do que nunca, Juji entrega um poderoso gancho de direita que esmaga o rosto de Marido. A maldição se recupera rapidamente e começa a explicar como funcionarão os ataques físicos, mas seu nariz de repente começa a sangrar, surpreendendo. Eles voltam a chacoalhar a curta distância e Marido perfura o corpo de Juji, impressionando. Ele tenta tocar a alma de Juji, numa tentativa de forçá-lo a mudar. Entretanto, Sukun toma isso como um insulto e diz a Marido para conhecer seu lugar. De volta à realidade, Juji diz que não vai trocar, mas que vai matar Marido. Ele esmaga o rosto de Marido repetidamente com cabeçadas e parece ter a vantagem. Assim que Juji se prepara para terminá-lo, Marido aparece de repente atrás de Juji e quase lhe arranca a cabeça. Felizmente, Nanami chega a tempo de desviar o ataque de Marido. Nanami decide que ele e Juji devem criar aberturas um para o outro e exercitar Marido. Em resposta, Marido desata a olhar para sua palma direita e molda seu braço esquerdo em uma lâmina. Começa a batalha e a troca de golpes. Marido se transforma em uma bola de espigas. Ele é atacado de ambos os lados pelos feiticeiros. Marido escapa se transformando em uma versão infantil de si mesmo. Marido retorna ao tamanho normal e muta a pequenos humanos transfigurados para que eles possam atacar o Juji. Ao mesmo tempo, Marido se concentra em se livrar de Nanami. Juji salva Nanami a tempo. Agora é mais fácil para eles dominá-lo antes que ele consiga se transformar. Como eles continuam a derrotar Marido mais perto da morte, ele ativa a expansão do domínio pela primeira vez. Ele arrasta Nanami para seu domínio. Marido agradece a Nanami por ajudá-lo a atingir seu potencial máximo enquanto Juji está preso fora da barreira. Nanami se prepara para morrer, mas Juji invade o domínio de Marido por fora, o que força Marido a tocar a alma de Sukuma. Sukuma corta Marido e Marido escapa. Nanami rapidamente chama Takuma Eno e ordena a ele que corte a maldição enfraquecida e exercite Marido. Juji reflete e diz a si mesmo que até matar Marido, ele não voltará a perder. Jogo relaxa em algum lugar em uma área florestada. Ele é logo interrompido por Gido e Marido. Marido expressa o quanto está feliz por o corpo de jogo ter voltado a crescer. Marido explica que as coisas não correram bem entre ele e Sukuna. Marido reconhece que Sukuma é extremamente valioso. Ele não os informa como planejado para retirar os 6 dedos da altura do Jujutsu. Ele não explica que as ações do alto do Jujutsu em torno do Uji são muito perigosas. Em vez disso, ele permitiu que o alto Jujutsu pegasse os dedos que tinham em sua posse para iniciar um plano para levá-los de volta. Em outro lugar, Uji de repente retorna animado para voltar à escola. Enquanto isso, Nobara conhece Megumi e os segundos anos. Pandita explica que o evento de boa vontade será realizado contra Kyoto. Pouco depois, os estudantes de Kyoto chegam para o evento. Yujumi, o conselheiro estudantil de Kyoto, chega. O diretor Masamichi Yada explica as regras da batalha da equipe. Spirit Best Race, a primeira equipe a exercer a maldição da segunda série à espreita no campo de batalha, vence. Ele proíbe os estudantes de machucar e matar estudantes. Entretanto, na reunião da equipe de Kyoto, o diretor exige que seus alunos matem o Ji com energia amaldiçoada para que ele não possa ser revivido desta vez. Momo e Kazumi não têm certeza sobre a morte de Uji, mas Norotoshi afirma que todos eles o atacarão juntos. Ao mesmo tempo, Gojimitsu com Uji me fala de uma toupeira em potencial dentro da escola trabalhando com usuários amaldiçoados e malditos. A equipe de Tóquio se prepara para o evento e vai para o campo de batalha com Uji na frente. No entanto, Maki não gosta que ele tome a liderança e os chutes de lado. Quando o evento Godville começa, ambas as equipes correm diretamente para a área florestada. Uji pergunta onde poderia estar a maldição de grau 2 e Panda sugere que é provável que ele se mova. Eles se preparam para exercê-la quando Ai de repente parece confrontar toda a equipe sozinho. Uji rapidamente o ataca. O plano era que Uji segurasse Ai sozinho para ganhar tempo. Ai pisoteia o rosto de Uji até ele cair inconsciente. Uji volta a levantar Ai e pergunta que tipo de garotas ele gosta. Uji revela que ele gosta de garotas altas com grandes sucessos. Isto desencadeia uma memória para Ai onde Uji o ajudou, apesar do fato de que isso nunca aconteceu de fato. Ai acredita que elas são melhores amigas e derrama lágrimas. No entanto, o resto da equipe de Kyoto rapidamente cerca Uji. Ele rapidamente percebe que a equipe de Kyoto está realmente tentando matá-lo. Ungido com a interferência deles, Ai ativa sua técnica. Isto muda os lugares de todos na área, salvando Uji. Ai afirma que ele não vai se conter, nem mesmo em seu melhor amigo. Ai e Uji lutam, começando a trocar socos em termos humanos. Ai está impressionado com a capacidade de Uji de usar o ambiente em seu benefício. Ai pergunta a Uji se ele não se importa em ser fraco, confiando no punho divergente. Inicialmente, Uji não se importa em ser o melhor amigo de Ai, mas ele se recusa a permanecer fraco. Impressionado, Ai diz a seu melhor amigo que esta é a resposta correta.
De perto, o panda de combate sem esforço, ultrapassa o Meshamaru com uma série de movimentos imprevisíveis. O fato de que o panda consegue viver livre e o Sol Mi já pode dar uma pontapé de saída. Ele usa o último canhão. Meshamaru acredita ter vencido, mas a fumaça logo se dissipa revelando o modo guerrilheiro do panda. O modo guerrilheiro do panda quebra sem esforço o ultra escudo do Meshamaru. O ataque do panda danifica o boneco internamente. Enquanto isso, Kezumi e Maki se chocam e o primeiro percebe o quão poderoso Maki realmente é. Kezumi prepara seu domínio simples à medida que Maki se aproxima. Entretanto, Maki quebra sua própria lança ao meio e lança um Komai como uma distração, forçando Kezumi a sair do lugar, desativando o domínio. Observando através de um de seus corvos, Mesha menciona que Maki deve ser promovido imediatamente. Enquanto isso, Nobara não consegue pegar Momo enquanto ela cavalga pelo ar em sua vassoura. Ela é atingida pelo vento amaldiçoado de Momo e depois é atingida no rosto com a vassoura levitante. Eventualmente, Nobara ativa a técnica da boneca Strodol, que faz explodir todas as unhas que ela tirou. A barra salta e agarra uma das cerdas da vassoura de Momo. Usando a técnica da boneca de palha resimente, Nobara dissipa o controle de Momo sobre sua vassoura, causando seu colapso. Usando seu martelo, Nobara bate na Momo, mas ela é atingida inconsciente com uma maldita bala de borracha infundida de energia. Enquanto isso, Maki vem para confrontar Maya nas árvores. Maya começa a atirar, mas Maki é capaz de escapar facilmente dos tiros. A curta distância, Maki facilmente a domina. Megumi foge das malditas flechas carregadas de energia. Megumi rompe a ponta de uma das flechas, espalhando sangue sobre ela na parede. Eventualmente, ambas percebem sua conexão com as três grandes famílias. Enquanto isso, Taji liga para Kezumi usando o telefone de Meshamaru e ordena que ela durma. Ele foi guiado por um cão divino e depois de ordenar ao cão que voltasse, Taji nota uma presença poderosa. Na sala de observação com todos os professores, a diretora Gaki Anji lembra-se de atribuir a Nohotoshi um espírito amaldiçoado destinado a matar Yuji. Esta mesma maldição aparece diante de Taji, mas de repente ele é morto pelo espírito amaldiçoado de grau especial Anami. Enquanto isso, Mihito e Juzo declararam tempo para que seu plano começasse. Nohotoshi se envolve em combate a curta distância com Megumi até quebrar seu último tanfa restante. Ambos os feiticeiros atacam um ao outro, mas sua luta é subitamente interrompida por uma súbita massa de ramos. O corpo docente percebe que algo inesperado aconteceu. Um estudante de jiu-jitsu foge dos galhos do Anami, mas acaba encurralado. Juzo usa um objeto amaldiçoado para invocar uma cortina especializada. Sadaru, Gaki Jiji e Yuji Mihito não chegam a tempo como as barreiras ao redor do campo de batalha. Eles preparam uma quebra até que Sadaru perceba que esta cortina nega seu acesso. Ele se sente enganado, pensando que iria enfrentar Sadaru Gojo. Gakiji pega seu violão e ordena a Yuji Mihito que salve os estudantes como primeira prioridade. Megumi tenta chegar a Gojo por telefone, mas Anami quebra seu telefone e envolve pessoalmente os estudantes com velocidade de bolhas. Anami afirma que deseja apenas proteger o planeta e pede aos feiticeiros que morram e se tornem sábios para a Terra. Megumi, Tavi e Nori correrem por um dos prédios. Seu objetivo é recuar para fora da cortina. Anami persegue os meninos do lado de fora e Megumi envia novos para atacar. De repente, a garganta de Tavi desiste, enquanto Megumi decide fazer um movimento. Kachi se levanta para enfrentar Anami sozinha. Pouco antes de eles chegarem ao alcance de Anami, Kachi usa a última de suas forças para arrebentar com Anami. Maki o ataca com uma katana, mas Anami a bloqueia com seu antebraço quebrando a katana. Então, a ferramenta de lâmina preta de Megumi corta um dos galhos do rosto de Anami, mas ele é capaz de regenerá-los instantaneamente. Como eles estão lutando contra Anami e mal conseguem sobreviver, Yuji e inteligência artificial caem do céu para resgatar Maki. Yuji começa seus ataques. Ele consegue a abertura que procura após uma breve troca. Yuji baba da concentração e antes mesmo da saliva atingir o solo, Yuji liberta com sucesso um flash negro. Anami revela seu braço esquerdo. Ele então convoca raízes gigantes que atacam Yuji e inteligência artificial. Eles se fecham em Anami e o atacam juntos, mas as raízes desaparecem repentinamente causando a queda delas. Com a batalha se intensificando, inteligência artificial decide que é hora de soltar sua técnica de maldição. Inteligência artificial e Yuji continuam sua batalha contra Anami. Inteligência artificial analisa as técnicas do adversário, chegando à conclusão de sua vitória. A dupla continua a empurrar Anami de volta para onde sua batalha começou pela primeira vez fora do rio. Inteligência artificial lembra-se de Megumi lhe dizer que as árvores no rosto de Anami são seus pontos fracos. Yuji atropela e inteligência artificial diz a ele para parar de se mexer logo em seguida, quando Anami está prestes a ativar sua expansão de domínio. A cortina acima deles desaparece e Gojo se revela flutuar acima do campo de batalha. Em outro lugar, Gaki Genji continua enfrentando o usuário de maldição Juzou Kumia. Yudimi é visto correndo enquanto Aruda a ataca por trás. No entanto, Nobara e Mai aparecem para ajudar Yudimi. A cortina acima deles desaparece de repente e Aruda foge imediatamente. De volta à batalha contra Nami, Yuji fica chocado ao ver Gojo flutuando sobre o campo de batalha. Gojo, ao invés disso, enfrenta Juzou enquanto Gaki Genji grita e ele não mata Juzou, cortando seus membros instantaneamente.
Yuji tenta perseguir a Nami, mas inteligência artificial o detém, pois teme que Yuji se machuque. Gojo combina várias técnicas de maldição, resultando em uma técnica Oca Roxa. A fenda causada pela roxa deixa a inteligência artificial incapaz de dizer se a maldição foi exercida. Enquanto isso, Marido consegue roubar a maldição da pintura da morte da ferida junto com o único dedo de Sukuma. Aruda está andando em uma caverna subterrânea enquanto contempla sobre não poder fazer nada durante a invasão. De repente, a Nami cai do teto da caverna. Aruda decide tentar matar a Nami, mas Marido aparece e o detém. No dia seguinte, Gojo se reúne com os estudantes para decidir se eles devem ou não continuar o evento de boa vontade. Inteligência artificial fala e diz que eles devem continuar com o evento. Gojo pede a Yuji que escolha um evento em equipe ao acaso, onde Yuji acaba escolhendo beisebol. O 30º evento anual de boa vontade de Kyoto finalmente chega à sua conclusão com o Liceu de Tóquio como vencedor. Akari conduz Megumi, Nobara e Yuji ao local de sua missão. Eles partem para investigar Saitama e Urami ao leste, Jumirai, onde Nobara encontra alguns punks e diz que eles devem questioná-los. Os meninos notam o grupo e se curvam em respeito. Enquanto isso, Marido e Kido se encontram para discutir seus novos objetos amaldiçoados recentemente obtidos. Marido pergunta por que o Liceu Juzou não destrói os objetos. Kido explica que eles são incapazes de fazê-lo quando o objeto amaldiçoado é de grau especial. Os dedos de Sukuna são uma exceção, pois eles ainda podem atrair maldições e escolher seu recipiente. Marido força o útero pela garganta abaixo, transformando-o em um espírito amaldiçoado. Enquanto isso, os 3 estudantes chegam à ponte Azuashi. Depois de investigar a ponte, eles não encontram nada. A ponte de Azuashi é um ponto quente para a atividade paranormal. Leve também para lembrar que um dia, 4 alunos que não compareceram à escola ou voltaram para casa na noite anterior foram encontrados inconscientes embaixo da ponte. Antes de partirem, Takita pergunta a Megumi como está Tsumaki. Ele responde que ela está bem, enquanto Yuji pergunta quem ela é. Megumi revela que Tsumaki é sua irmã mais velha. Um dos punks de antes chega para falar com Megumi. Ele revela que sua irmã Tsukumi também foi para a ponte enquanto ela encontrava algo sinistro lá. Yuji percebe como Megumi está realmente abalada. Megumi diz a seus colegas que a missão é mais perigosa agora e lhes diz para irem para casa enquanto ele volta para a ponte sozinho. Megumi vai sozinha para a ponte Yasuashi. Yuji e Nobara aparecem então de repente atrás de Megumi. Ele explica que Tsumaki está preso em coma e o espírito amaldiçoado pode matá-la, então ele precisa exercitá-la. Para atravessar a barreira, ele deve se mover à noite por baixo e por cima do pequeno rio. Eles atravessam para o domínio das maldições, onde confrontam o espírito amaldiçoado de Mole dentro. Entretanto, aparece também um nome amaldiçoado Kashizu. Yuji lida com Kashizu sozinho. Yuji é capaz de se esquivar do sangue disparado pelo Kashizu. Ele consegue mandar o Kashizu voar. Yuji percebe que o sangue que o Kashizu cuspiu é ácido. Em outros lugares, Nobara e Megumi tentam matar um espírito mole, mas é rápido o suficiente para se esquivar deles. Nobara é então tirado da barreira por um terceiro. Kashizu rapidamente foge de Yuji e sai da barreira, deixando Yuji chocado por ter fugido. Megumi diz a Yuji para ir atrás dela porque Nobara também foi tirada da barreira e ela pode estar enfrentando algo problemático. Fora da barreira, Nobara balança seu martelo e força o espírito misterioso a dar um passo atrás. Yuji e Kashizu são seus recados e prometem não fazer mal ao feiticeiro caso ele se retire. Nobara está confusa com a declaração de Yuji. Yuji é tão comentado que está lá para recuperar o dedo de Sukunas. Por dentro, Megumi continua a lutar contra a maldição de toupeira e afirma que seu padrão de ataque é muito simples, o cão divino é capaz de terminá-lo. Notando que a barreira não foi dissipada, Megumi fica confusa e de repente algo sai da abertura. Megumi percebe que as vítimas amaldiçoadas começaram a morrer no mesmo mês em que Yuji encarnou Sukuna. Mais uma vez, ele é confrontado com um portador de dedos de grau especial. Com apenas uma explosão de energia amaldiçoada, a espada de Megumi é quebrada e o portador do dedo passa por ele, mas não dá um soco, pois o cão divino de Megumi foi capaz de salvá-lo. O espírito derruba Megumi em uma parede de pedra. Por um momento, Megumi considera o uso de um ritual que acabaria por se sacrificar, mas decide contra essa decisão. Ele ativa a expansão do domínio. Megumi se empurra, fazendo com que seu nariz também sangre. Como o chão do domínio está coberto de sombras, vários sapos se agarram às pernas da maldição. Ele se move para repeli-las, mas Megumi aproveita a distração e dá um chute em seu oponente. Duas notícias se cruzam para golpear a maldição, antes que ela decida explodir toda a sombra líquida com uma grande barreira explosiva. Com a maior parte das sombras removidas, a maldição acredita ter vencido. No entanto, Megumi e o cão divino aparecem por trás da greve. A maldição se desvanece e o domínio desaparece junto com ela. Megumi se agarra a um dos dedos de Sukuna e se pergunta como dar a notícia do dedo a Yuji antes de adormecer abruptamente. Izu e Nobara notam ambos a presença do dedo de Sukuna. Izu se afasta rapidamente de Nobara que grita com ele para voltar. De repente, Kishizu e Yuji aparecem atrás de Izu, que imediatamente fica furioso. Izu zangado ativa a técnica bruta, no máximo, e alega que os alunos morrerão. Yuji decide pegá-la e atravessa a floresta próxima com extrema velocidade. Kishizu consegue pegar Yuji desprevenido e cospe seu sangue negro sobre ele.
Assim como Nobara tenta ajudar Ryuji, de repente ela é atingida pelo ataque de Izo. Izo explica como seu sangue é absorvido e eles não vão sobreviver por muito tempo. Nobara de repente usa a ressonância da técnica da boneca de palha para infligir danos a Izo e Kishizu. Ela diz aos espíritos malditos para liberar a técnica dele se a dor for demais para eles. Izo se pergunta se ele deveria liberar sua técnica. No entanto, Yuji não é afetado porque tem resistência a envenenar muito, para a surpresa de Izo. Yuji soca Kishizu e troca de lugar com Nobara. Então, Yuji começa a atacar Izo, que é capaz de bloqueá-los. Izo ativa novamente o Wing King e força Yuji a voltar. Nobara está concentrado em tentar atacar Kishizu. Yuji pousa na frente de Izo e se prepara para dar um soco nele. Ambos canalizam sua energia para 1/1000º de segundo e ativam o Black Flash. Isto envia um prego com poder de limpeza através da cabeça de Kishizu e o soco de Yuji estoura completamente o braço direito de Izo. Kishizu faz o último esforço para tentar tirar a vida de Nobara, tentando devorá-la por trás. Entretanto, Nobara rapidamente detona o prego na cabeça de Kishizu. Yuji se move para acabar com Izo, mas Izo está chorando por seu irmão perdido. Nobara também para porque está surpreso que o corpo de Kishizu não esteja desaparecendo. Eles percebem que os quadros da morte não são apenas espíritos amaldiçoados, eles são de carne e osso. De repente, um caminhão sai do túnel e Izo sobe nele e leva um dos homens a bordo como refém. No entanto, Nobara ativa novamente a ressonância na Izo dos feridos. Ele cai para a frente do caminhão enquanto Yuji corre em sua direção e acaba com ele. Em outro lugar, Shozo sente a morte de seus irmãos e fica furioso. Yuji e Nobara chegam debaixo da ponte e encontram Megumi inconsciente. Ele estava deitado com um dedo que precisa ser selado o mais rápido possível. Yuji se oferece para comer o dedo, mas Megumi está contra, pois eles não têm certeza de quantos Yuji podem suportar. Megumi então entrega o dedo a Yuji porque ele tem mais energia, mas a Sukuma faz com que ele coma a palma da mão de Yuji devorando o dedo. Ambos fazem uma recomendação para que Yuji, Megumi, Nobara, Maki e Panda sejam promovidos a feiticeiros de grau 1. Yuji saiu para fazer compras com Nobara e Megumi. Yuji deixa cair algo e é gritado pela Nobara. Quando Megumi se vira, ele é repentinamente contatado por Gojo. Megumi informa a Yuji e Nobara que Gojo os designou para uma missão ultra secreta. Ele termina. Se você gostou do vídeo, dê-lhe um polegar enorme e assine o canal para mais recapitulações de anime. Adeus para o próximo vídeo.